A análise pós-jogo do Brown Fogo é aqui. Agora, Botafogo 5, Penharol 0. Foda-se. E aí, Fabi? Primeiro tempo, torcida um pouco apreensiva, o time ansioso. Mas o primeiro tempo, dentro da normalidade, para um time que está chegando agora, semifinal de Libertadores. E um segundo tempo, avassalador desde o primeiro segundo. O Botafogo começou a trabalhar desde o início do segundo tempo para vencer e o melhor. Fez quis fazer o segundo, fez logo em seguida. O terceiro veio logo depois e não parou. Não parou. Os jogadores se cobravam. Eu percebi, falando de forma ampla, não entrando ainda em nuances táticas, que isso a gente vai ter muito tempo para entrar durante a semana. O Botafogo, depois de fazer o terceiro gol, se olhava no tiro de meta, o time se organizava rapidamente para atacar de novo. Então, o Botafogo queria produzir, fazer mais e foi premiado. Aí a qualidade entrou em jogo, o Penharol ficou totalmente atuado. O Botafogo venceu muito bem, com algumas exibições individuais, principalmente no segundo tempo, extraordinário. Cara, eu vou te falar. Primeiro eu vou fazer uma análise assim, do que eu penso assim, de modo geral, né? Eu acho que a situação é essa. Eu acho que o Botafogo ele esperava um Penharol com uma postura parecida com a que veio o Criciúma, por exemplo, né? Que era um time encostando a bunda no gol, né? E um time com uma linha muito baixa. E nos primeiros minutos eu gosto de dividir, tipo assim, porque a gente teve... Sei lá, eu gosto muito de dividir São alguns pequenos jogos dentro do mesmo jogo. Exatamente. Aí nos primeiros 20, 25 minutos, o Penharol marcou um pouco mais alto. Justamente para evitar esse Botafogo encurralando o Penharol e tentar equiparar um pouco mais de posse. E aí tentar baixar o bloco já no segundo tempo, quando o jogo estivesse mais próximo do fim. Pelo menos era a minha leitura. E aí dessa maneira, cara, o Botafogo encontrou algumas dificuldades, né? Porque talvez não esperasse o Penharol jogando dessa maneira. Eu acho que tem muito a ver com o fator psicológico. Eu acho que o Botafogo ele tava ainda... Ansiedade é a palavra. Eu acho que a neura era essa. Tipo assim, que o Botafogo nos últimos jogos, apesar de ter produzido, o Botafogo ele fez um gol. Os últimos resultados do Botafogo têm sido 0x0, 1x0, 2x1, Finalizava mal. O Botafogo cria muito, mas tem finalizado mal. O Botafogo não criou menos contra o São Paulo no 0x0 aqui do que criou hoje. Só que hoje o Botafogo fez os gols com extrema a diferença é que o Botafogo ele criou mais no primeiro tempo contra o São Paulo. E nesse jogo nós criamos mais no segundo tempo, mas nós fomos efetivos, né? Isso aí, exatamente. Eficácia na finalização. A gente perdeu um gol. A gente perdeu um gol quando estava 5x0. Foi o último lance que eu acho que o Savarino perdeu, que poderia ter sido o sexto. Isso, poderia ter sido o sexto. No mais, o Botafogo criou e fez o gol. Foi extremamente eficaz, foi tranquilo, agora vai tranquilo para o Uruguai. E é muito interessante, talvez tenha sido a maior mudança de comportamento de um tempo para o outro que a nossa geração viu em termos de jogos do Botafogo. E não que estivesse horroroso no primeiro tempo, mas é que sai de um jogo que o Botafogo precisa mostrar mais e precisava mostrar mais, e aí voltou tranquilo e contundente, né, nas trocas. Tanto que o Botafogo perde uma jogada no início, já constrói e perde, mas se mantém em cima do Penharol. E não consegue, o Penharol não consegue sair nem para tentar contra-atacar. E você vê que aí a principal característica deles, com o Léo Fernandes e finalização de fora, nem de bola parada eles conseguiram, erraram tudo. E eu acho que é curioso, né? Muita gente reclama, até com certa razão, mas eu acho que há uma falta de percepção geral, porque nos primeiros tempos, geralmente, o Luiz Henrique, pelo menos nos primeiros 15, 20 minutos, ele centraliza. Ele joga colado no Igor, para fazer o Vitinho espetar. E eu acho que isso faz com que a marcação adversária desligue um pouco daquele lado. Que eu acho que se o Luiz Henrique jogasse só na ponta, o tempo todo aberto, o mecanismo do adversário ia ser só para gerar o 2 contra 1 o tempo todo ali. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. O fato do Luiz Henrique ele marcar, né, nos últimos jogos, ele ter sido mais efetivo e ele marcar mais nos segundos tempos, em termos de assistência, gol, eu acho que tem muito a ver com isso. Muito a ver com isso. Se você pegar a leitura do jogo anterior, ele faz isso no primeiro tempo, e a primeira chance do Botafogo antes de 1 minuto do segundo tempo é justamente quando ele está esquecido lá na lateral, que ele centralizou no primeiro tempo, esquecido na lateral no segundo tempo, logo no início, constrói a jogada para o Vitinho. Hoje, ele começa a aparecer de fora para dentro no final da segunda etapa, e aí tem outro detalhe, Brown, e galera que nos assiste. Ele faz uma jogada, corta, finaliza lá no setor norte. Depois ele faz outra jogada, corta, e finaliza o goleiro tira, o goleiro tira. Aí, o marcador no segundo tempo não sabe se ele vai driblar, se ele vai finalizar. Ele encontra a assistência do Savarino. E no terceiro gol ele encontra a passagem do Vitinho para dar assistência para o Savarino. Então ele tem várias possibilidades de
desbancar a marcação adversária, trabalhando no primeiro tempo de uma forma e depois se soltando mais de fora para dentro. Agora, enalteçamos a partida do Vitinho. Acho que foi bem pra caralho, assim, muito bem. É um cara que ele tava errando muito em aspectos ofensivos. Eu acho que há um nervosismo, né? Eu já falei aqui, eu falei no meu pós-jogo, falei, pô, mano, Vitinho, desde que ele chegou em aspectos ofensivos, ele só errou, né? Foi uma parada que eu falei pós-jogo contra o Criciúma. Hoje ele fez uma partida de almanaque. Acho que ele foi participativo em 2 gols do Botafogo. Foi participativo no perde pressiona, que é muito importante, que sempre foi uma característica dele, desde quem acompanha ele no Cruzeiro, né? E assim, cara, de verdade, Fabi, aspectos individuais, tá? O que você destaca nesse jogo? Num primeiro tempo, apesar do Botafogo estar muito tenso, eu gostei muito do Almada. No primeiro tempo, acho que no primeiro tempo eles estavam... e aí estão mais confusão na torcida do Penharol, que veio pra isso, né, rapaziada? A torcida do Penharol veio pro Rio de Janeiro pra essa porra aí, pra quebrar quiosque, quebrar barraca, fazer merda. Eles vieram pra isso. Cantaram porra nenhuma o jogo todo. Falaram, a torcida do Penharol vai engolir a torcida do Botafogo na arquibancada. Cantaram nada. Cara, teve um momento que o John fez uma defesa importante no primeiro tempo, e aí vale ressaltar, o nosso goleiro, geralmente goleiros que atuam, né, e aí é importante voltar pra cá, goleiros que atuam por equipes que estão, tipo assim, atacam muito, geralmente eles ficam frios. O John parece que, tipo assim, ele tá muito preparado pra atuar em uma equipe que ataca o tempo todo, mas pode sofrer um lance a qualquer momento. Isso é muito interessante, é uma parada que eu não vi esse preparo no PR, e eu vejo muito esse preparo no John, né? E aí foi nesse momento que a torcida do Penharol fez um barulho, mas de resto, irmão, vieram pra cá pra arrumar confusão, cair na porrada com o ambulante. E ver a nossa festa. É isso, e ver a nossa festa, e ver o nosso esculacho. Individualmente, que você falou aí, o Vitinho, primeiro tempo, Botafogo não tão bem, Vitinho defensivamente muito bem. Muito bem. Ofensivamente não tanto, mas defensivamente muito bem. Partida do Barbosa é um espetáculo atrás do outro. Barbosa é o Beckenbauer nos últimos 12 jogos, pelo menos. Tá jogando. Eu não me lembro da última partida ruim do Barbosa. Também não. Assim, pô, inseguro, não me lembro. Muito tempo. O Gregory foi discreto, mas muito bem. Discreto que eu digo que na construção, mas na marcação, como sempre. O Marlon se encontrou no segundo tempo. O Almada no primeiro tempo, é importante ressaltar, porque no segundo tempo o Almada continuou jogando a mesma coisa. É que Savarino, Luiz Henrique cresceram muito de produção. Mas o Almada no primeiro tempo era o único que conectava alguma coisa ali na zona ofensiva e movimentação. Só que esse segundo tempo do Savarino, do Luiz Henrique e do Igor Jesus, ganhando as bolas aqui no meio pelo alto. Chiquinho entrou muito bem mais uma vez. E vou te falar, pra mim, Luiz Henrique é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas pra mim, rei da América nesse momento, a disputa... Filha da puta! Que isso? Isso corretíssimo. Não, tá errado. Tem que ser espanhol. Vamos lá. Não xingue. Pra mim, Savarino é o rei da América nesse momento. É Savarino e Daverson disputando o rei da América. É verdade. Savarino pela bola e pelos números, o Daverson pelo poder de decisão. É verdade. O Daverson decidiu contra o Fluminense, mudou lá. E contra o River, partida também espetacular. Savarino deitou e rolou contra o Palmeiras, principalmente no segundo jogo lá. E hoje, meu amigo, aula de futebol no segundo tempo. Não tem o que falar, 2 gols, muita qualidade na movimentação. Essa troca dele com o Almada nas costas do volante é um negócio absurdo. Agora, o gol do Luiz Henrique é brincadeira. Agora um abraço pra vocês. O importante é quebrar quiosque, né, rapaziada? Valeu. Um abraço. Só aqui você encontra análise e provocação. É isso. Tudo mesmo. O importante pra vocês é quebrar quiosque, né? Vai lá brigar lá no recreio. Vai lá. Filho da puta. Um abraço.